Olá pessoal, Shalom! Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do texto que se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e o versículo 5, e vamos seguir também para lermos ainda no capítulo 20 os versos de número 12 ao número 15. Mas antes, eu quero convidar você que já é inscrito aqui no canal, que sabe do nosso propósito de discipularmos vidas para Jesus, a nossa missão, o qual temos aqui neste canal de estarmos trazendo a palavra de Deus com responsabilidade. Eu já convido você a deixar o seu like, assim como também compartilhar esse conteúdo após você assistir. Você que ainda não é inscrito no canal, se desejar, já deixo o convite para você estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para todos. E sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Também eu quero aproveitar e rogar as orações da igreja, pois nós necessitamos muito das vossas orações, pois não é fácil estarmos levando a palavra de Deus com responsabilidade, com temor e tremor. Muitas pessoas precisam da palavra, precisam de ser alcançados pelo Evangelho de Cristo, e nós temos enfrentado muitos desafios. Então já rogo a sua oração por esta obra, pela minha vida, pois eu necessito muito das vossas orações. Amém? E já mergulhando nas Escrituras Sagradas, Apocalipse capítulo 20, o versículo 4, está escrito: E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. O verso 10, ou corrigindo, o verso 12 está escrito: E eu vi mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preste bastante atenção. Por que da pergunta quantas ressurreições a Bíblia Sagrada aponta? Primeiro lugar, nós sabemos que a doutrina pré-tribulacionista fala a respeito de um arrebatamento secreto. Esse arrebatamento, ele vem com a ressurreição, ok? Então, os pré-tribulacionistas, eles usam textos bíblicos, tá? Só que descontextualizados para embasar a sua doutrina, ou seja, para sustentar a doutrina que a igreja vai ser arrebatada. Só que é preciso que tenhamos em mente o seguinte: a igreja será arrebatada, mas não da forma que se é pregado. Eu tenho falado muito sobre este assunto aqui no canal, até porque estamos caminhando para o fim de todas as coisas e muitas pessoas ainda não caíram na real de que estamos caminhando para nos deparar com o governo do anticristo. E a Bíblia Sagrada já falava sobre isso, ou já nos fala sobre isso. Quando nós falamos de um arrebatamento secreto, estamos falando já de uma ressurreição.
Só que, quando nós vemos o versículo 4 do capítulo 20, nós percebemos que João, ele vê ali, ele tem a visão de pessoas, desculpa, que irão morrer, que na verdade as pessoas que João vê, na verdade, são pessoas que morreram ao longo da história da igreja, não é de um período específico, não é de um período único. Perceba bem, ainda o verso 4, ele diz assim: e eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado, e eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem. Então nós vamos ver aqui, ao longo da história, a visão que João tem não está vendo exclusivamente ou unicamente do período da grande tribulação, mas ele vê, na verdade, pessoas que ao longo da história da igreja, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, iriam ser decapitados, seriam mortos por causa da palavra do Senhor, por causa do evangelho de Jesus, assim como também por não receberem a marca da besta. E quando é que a besta ela vai surgir para marcar, para selar os seus? No período da grande tribulação. É no período da grande tribulação, é sob o governo do anticristo que isto acontece, até porque, enquanto o Espírito Santo ele está no mundo, nós ouvimos falar bastante que o que impede a manifestação do anticristo de se revelar, que impede o anticristo de se revelar é a igreja, mas na verdade não é a igreja. Na verdade, o que impede o anticristo de se revelar é o Espírito Santo. Que no mundo, a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João capítulo 16. Quando nós olhamos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 7, nós vamos ver Paulo claramente se dirigindo à igreja a respeito de que a vida do Senhor não se dará antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então, o Senhor não vai vir antes que o anticristo se revele. Mateus capítulo 24, versículos 29, 30, 31, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo que imediatamente depois da tribulação daqueles dias, então, ele vem depois da grande tribulação. Então é preciso que conste o seguinte: quantas ressurreições há? Seguindo a linha pré-tribulacionista, Jesus vai vir de forma oculta e vai arrebatar a sua igreja. Aqui, então, e os textos, um dos textos que são usados é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Assim também, como a gente vê ali, Tessalonicenses, a gente vê outros textos também que são usados, que falam a respeito do arrebatamento da igreja, que falam a respeito da ressurreição. Então vamos lá, preste bastante atenção nisso aqui que eu estou falando para você, que isso aqui é um ponto, que quando nós olhamos a doutrina pré-tribulacionista, analisando à luz das escrituras, ela cai completamente. Por quê? Primeiro, a doutrina pré-tribulacionista prega isso aqui: Jesus vai vir de forma isolada, exclusivamente oculta para a igreja. Então ele vem, ninguém vai ver. Esta é a doutrina pré-tribulacionista. Jesus vai vir de forma isolada e vai arrebatar a sua igreja. Pronto. Aqui houve uma ressurreição. Só que nós vemos João, no capítulo 20, versículo 4, João ele tem a visão de que ele vê pessoas que durante a grande tribulação, morreram. Por quê? Por não aceitarem a marca da besta. Aqui não é por serem cristãos, mas por não aceitarem a marca da besta.
por rejeitarem a marca da besta. Isso por quê? Porque os que têm o seu nome escrito no livro da vida estão selados por Deus, que é o selo, né? O selo da redenção, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus que está em nós, este é o selo de Deus. É como se fosse, por exemplo, o Espírito Santo, ele na nossa vida, ele em nós, é como, tá? Eu estou fazendo uma comparação. É como um documento de propriedade, tá? Então, o Espírito Santo de Deus é a prova que nós pertencemos a Deus. Então, todo aquele que tem o Espírito de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que todo que tem o seu nome escrito no livro da vida, tem o Espírito Santo de Deus. Todos eles. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão aqui, que tem o seu nome escrito no livro da vida, eles não vão aceitar a marca da besta. E não vão aceitar, não é por sua própria força, mas o Espírito Santo de Deus que habita neles, que dará força para eles resistir, ou seja, eles não vão aceitar. E por não aceitarem, irão morrer. Eles não aceitarão a marca e nem tampouco adorarão. E por não adorarem a besta, nem a sua imagem, e nem receberem a marca, a sua marca, eles serão mortos. Então você percebe aqui que estas pessoas que durante a grande tribulação, e prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui para vocês. Eu sei que tem pessoas que são pré-tribulacionistas e vão continuar com isso e pronto, ponto final. Mas eu estou indo pela palavra, e a palavra de Deus, ela nos mostra completamente diferente. Ok? Então nós vemos aqui o seguinte, nós vemos João tendo a visão, e na visão ele vê pessoas que morrem ao longo da história da igreja. E ele vê pessoas que morreram durante a grande tribulação. Aí preste atenção, quantas ressurreições existem de fato? Porque se, seguindo a linha pré-tribulacionista, quando Jesus vem de forma isolada só para a igreja oculta, ninguém vai ver Jesus, ninguém verá, ninguém. Só os crentes vão ouvir o som da trombeta, só os crentes vão escutar. Vai haver uma ressurreição. Só que quando você olha aqui para o capítulo 4, você vai ver aqui, vamos lá, no verso 5 diz assim, mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se passassem. Esta é a primeira ressurreição. Preste bastante atenção. Veja o verso 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Observe bem que se houve uma ressurreição aqui oculta, essa aqui é a ressurreição visível. E olhe que vale ressaltar que ainda existe a ressurreição dos ímpios. Então, se eu vou e acredito que existe um arrebatamento secreto, logo, não existe 2 ressurreições apenas. Existem 3 ressurreições. 3. O que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia só fala de 2 ressurreições. Aqueles que morrem em Cristo, eles vão ressuscitar, tá? Então, quando nós estamos vendo aqui em Apocalipse, João falando da ressurreição, é a mesma ressurreição que Paulo falou. É o mesmo encontro que Jesus fala no capítulo 24. Então, João está falando de uma ressurreição, Paulo fala da mesma ressurreição e Jesus fala do mesmo encontro. Porém, os pré-tribulacionistas pregam que Jesus vai vir só para a igreja, vai ter um momento e não existe textos para isso. Não há base bíblica que sustente esse arrebatamento secreto. O arrebatamento da igreja é um fato, é uma realidade, mas não secreto, não isolado. Porque se eu defendo que existe um arrebatamento secreto, então eu vou ter que defender que existe uma ressurreição secreta. E não existe. Não existe. Primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Nessa primeira ressurreição, os que morreram na grande tribulação, eles estão incluídos. Eles estão incluídos. E agora? Como um pré-tribulacionista vai explicar isso aqui? Você que é pré-tribulacionista, você defende que existe um arrebatamento secreto. Então você defende que existe uma ressurreição secreta.
E onde é que está esse texto que dá base para essa ressurreição secreta? Só existe para os que morreram em Cristo uma só ressurreição. Uma só. E esta ressurreição se dará na vinda do Senhor, quando ele vier. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. Quando o Senhor vier após a grande tribulação. Quando eu vejo o que Jesus fala lá, eu vejo confirmando com o que João fala aqui. João vê os mortos que morreram na grande tribulação por não adorarem a besta, nem tampouco adorar a sua imagem, nem receber a sua marca. Por não adorarem a besta, como que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, como que aconteceu com os três jovens. Aqueles 3 jovens foram condenados à fornalha de fogo por não adorarem a imagem de Nabucodonosor. Muitas pessoas durante a grande tribulação, muitos cristãos, aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, eles não vão adorar a besta, nem a sua imagem, não vão receber sua marca, não vão receber. Mas olha o que diz aqui no verso, deixa eu ver aqui, no verso 14 e o verso 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olhe bem, compare, olha aqui o que diz aqui no verso 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Então só existe uma ressurreição para os cristãos e uma ressurreição para os ímpios. A ressurreição para os cristãos, eles vão ressuscitar dentre os mortos para reinar com Cristo no milênio. Já os ímpios, quando ressuscitarem, vão ressuscitar depois do milênio, vão ressuscitar agora para o julgamento final e já serão condenados. Por que, Cris? Após a morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Observe bem, esse capítulo 20, ele é muito rico. Ele é muito, além de rico, muito claro. Muito claro. Não dá nem para você aqui se confundir com nada. Não dá. Ele é muito claro. Observe bem. Quando o Senhor vier, tá? Quando o Senhor vier, a Bíblia diz que Satanás será preso, tá? Ele será preso. Ele não foi condenado ainda. Ele será preso. E ele ficará preso por 1000 anos. Depois, quando completar os 1000 anos, ele será solto da sua prisão. O que é que ele vai fazer? Ele vai sair para enganar as nações. Isso por quê? Porque nesse período, nesse momento, o juízo de Deus, ou seja, o julgamento de Deus, o juízo final, aquele momento do encontro com o Todo-Poderoso para o julgamento ainda não aconteceu. O que foi que aconteceu? As pessoas estarão aqui. As pessoas estarão aqui. Os de Deus, né? Os que ressuscitaram, né? Estarão com Cristo no milênio, reinando com Cristo no milênio. Não me pergunte os transformados onde eles estarão, porque não posso lhe falar sobre isso, tá? Mas obviamente estará em Deus. Mas aí o que é que acontece? O diabo será solto e vai ser solto para enganar as nações. Enganar quem? As pessoas que estão aqui, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, passou a grande tribulação. Essas pessoas aqui vai estar aqui. Satanás vai ser solto. E vai ser solto para quê? Para enganar as nações e arrastar as nações contra os santos, indo contra o arraial dos santos. Indo contra o arraial dos santos, onde Cristo no milênio estará governando com os santos. Então, quando eles vêm contra, a Bíblia diz que é fogo, tá? João, ele deixa claro, diz assim, ó. E eles, no verso 9, e eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou, tá? E o diabo que os enganava, verso 10, foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. O que é que acontece? Quando Jesus vem,
né? E a recompensa daqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, que nem se curvaram, nem adoraram, nem serviram, nem receberam a marca da besta, eles reinarão com Cristo no milênio. Eles reinarão com Cristo no milênio. Essa é a recompensa. Então, o que é que acontece quando agora isso acontece? O próprio Jesus, ele lança no lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta. Mas não o diabo. A princípio, ele não lança o diabo. Ele lança só a besta e o falso profeta. Depois é que ele lança o diabo, onde está a besta e o falso profeta. Observe bem que o verso 15 diz: e todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, observe, esta aqui é a segunda morte. A Bíblia fala que aqueles que têm parte na primeira ressurreição não vai, como é que eu posso falar? Eles não terão parte na segunda morte, tá? Porque a primeira morte foi a do corpo. A segunda morte é eterna. Então é preciso que nós entendamos o seguinte: não existe 3 arrebatamentos, ou corrigindo, 3 ressurreições, porque se eu seguir a linha pré-tribulacionista, eu vou ter que dizer que existe uma ressurreição secreta quando não existe. E se eu pego um texto onde mostra a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, eu não posso desassociar dos outros textos que falam da ressurreição dos crentes. Logo, sendo assim, a ressurreição se dará após a vinda do Senhor, depois da grande tribulação. Então, é na vinda do Senhor, corrigindo, a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus se dará após a grande tribulação na vinda do Senhor. Amém? Então, que Deus venha continuar nos ajudando e reforço, não existe 3 ressurreições, só 2. Não dá para você defender, dizer que a ressurreição da igreja, né, que vem, acaba virando, na verdade, uma confusão quando você começa mesmo a mergulhar, porque você olha e você percebe o quê? Primeiro, você vê Jesus vindo para arrebatar a sua igreja. Nesse processo, existe a ressurreição. E se isso acontece isoladamente, o que acontece aqui? O que é que eu faço com esse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5? O que é que eu faço com esse texto? Se aqui está mostrando claramente pessoas, cristãos, pessoas, servas de Deus, discípulos de Jesus, que morrerão na grande tribulação. Aí alguém pode chegar e dizer: não, Cris, mas esse aí são os crentes que ficaram. Não. Me desculpe, não tem condições. Não é os crentes que ficaram. Não é os crentes que ficaram. Porque jamais o Senhor Jesus vai deixar um seu sequer para trás. Nenhum vai ficar para trás. Os de Deus não. Os de Deus não. Os de Deus não vão ficar para trás. Prestem bastante atenção. Muita gente mistura a tribulação com juízo. Mistura a tribulação com juízo. Quando o Senhor fala da grande tribulação daqueles dias, o Senhor está falando em um contexto acerca de um futuro onde quem é que vai estar governando? O próprio anticristo. Se para a igreja primitiva que teve que lidar com pessoas usadas pelo espírito do anticristo, imagine para a igreja que vai ter que encarar o governo do anticristo. O próprio anticristo. Mas o Senhor deixa muito claro que os seus não vão se perder. Então eu não tenho que confiar no pastor em si, eu preciso confiar no eterno, no nome de Jesus, confiar nas palavras de Jesus. E Jesus disse que nenhum dos seus vão se perder. Nenhum dos seus serão tirados da sua mão. Nenhum dos seus podem ser arrancados das suas mãos. Então, neste dia de hoje, este é um pequeno estudo que eu trago para você.
Você pode dizer, como é que pode? A igreja não pode passar pela grande tribulação, porque a igreja não vai passar. Eu vi pessoas dizerem assim, eu creio, e eu repito aqui, o que você acredita não significa dizer que é. Você coloca muitas vezes a fé em algo, em um ensinamento que não tem respaldo bíblico. O próprio Jesus deixa claro que a sua vinda se dará após a grande tribulação. Mas você prefere mais acreditar em palavras, em mensagem, em ensinamento de pessoas que está tirando o texto de contexto. E vale ressaltar que essa doutrina, ela surgiu em 1830. 1830. Não é uma doutrina ensinada pelos apóstolos. Não é. Você não vai ver em nenhum canto nas escrituras os discípulos, os apóstolos, ou até mesmo o próprio Jesus falando de uma vinda secreta. Se realmente fosse bíblico, o Senhor falaria. Mas esta doutrina, ela tem como base um sonho que uma jovem teve. E que daí um pastor renomado, ele foi disseminando esta mensagem até os dias de hoje. Então ela não tem base bíblica, não é uma doutrina que é apostólica, não é uma doutrina apostólica. O que nós vemos na verdade, pastores, mestres em teologia, buscam sim textos isolados para sustentar isso, para sustentar o pré-tribulacionismo. E este assunto eu tenho falado bastante aqui no meu canal, tá? Nas nossas lives. Sempre, o meu propósito não é tentar mudar a maneira das pessoas pensarem, mas as pessoas se voltarem para as escrituras. E eu sempre falo, tudo que sai da minha boca, analise, veja se está pela palavra. Olhe se está pela palavra. Então, que Deus continue nos abençoando. Continue orando pelo nosso canal, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui no final, Deus te abençoe pela sua perseverança, pela sua paciência, de ouvir todo esse tempo aqui, esta mensagem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e aproveito, se você não é inscrito no canal e ficou aqui até agora, com certeza você deve ter entendido e deve ter compreendido perfeitamente esta mensagem. Então já peço você, venha fazer parte da nossa comunidade, inscrevendo-se e ativando o sininho de notificações para todos, amém? Que Deus continue abençoando a todos, um beijo no coração de vocês, shalom e até o próximo vídeo.